Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana estamos recebendo Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset Management. No programa desta quarta-feira, o tema é escolhido pela produção do programa e, claro, a reunião de hoje do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Jason, antes da crise política, antes da delação da JBS, o mercado, de uma forma quase consensual, indicava uma aceleração no corte dos juros para 1,25 ponto percentual. Você imagina que esse quadro mudou? Qual deve ser a postura do Banco Central? Mudou. Mudou porque a tendência naquele momento se tinha perspectiva pela aprovação de reformas, até o que a gente citou ontem. A possibilidade de aprovação de reformas dava um espaço, um conforto ao Banco Central para acelerar, se tornar mais ousado, ou como dizem no mercado financeiro, hawkish, né? É um termo que dizem que é a águia, né, mergulhando. E quando observamos isso agora, esse contexto já não é mais tão benigno. Nós não temos um cenário tão bom para o Banco Central ter certeza daquele corte muito profundo. Obviamente, o corte anterior foi de 1 ponto percentual, já foi bastante ousado, considerando o histórico brasileiro. A tendência é que se repita hoje isso. Seria uma posição mais de cautela, isso? Você repete o mesmo corte e indica o seguinte, olha, estamos acompanhando o cenário político. Exato, mas é aquilo, estamos acompanhando o cenário político, mas não desistimos ainda desse ciclo de corte de juros. Até porque, esse é um sinal importante. Até porque a inflação está bem baixa, né, Jason? Exato. Rodando abaixo de 4%. É como a gente citou, semana passada tivemos números fiscais muito positivos, muito importantes. As inflações, elas têm dado sinais reiterados de descompressão, os preços têm caído. E com esse contexto bastante positivo, é um dos poucos cenários que nós temos no Brasil que depende das reformas para que nós possamos cortar juros de maneira bastante acelerada. No passado, tentou-se isso, na gestão do governo anterior. O problema foi que não tinha a questão fiscal para dar base à queda dos juros. Sim. E aí o que aconteceu? A inflação que nós vimos nos últimos anos. Certo. Agora, Jason, tem uma questão que é até intrigante, que é o seguinte, vamos imaginar o pior cenário político. Seja com Temer ou sem, um cenário em que o Congresso paralise tudo e não aprove mais nada, o mercado perceba isso, né? Nesse cenário, pode ser que a recessão volte. Se é verdade isso, o Banco Central não deveria acelerar os juros para combater a recessão? Não, porque ele já chegaria num limite técnico de conseguir cortar os juros dentro de um contexto de falta de ajuste fiscal. Porque só o governo... Por que se insiste tanto nesse ajuste fiscal? O ajuste fiscal é fazer com que o governo pare de gastar tanto e pare de ter necessidade de se financiar. Porque quando o governo tem necessidade de financiar, ele busca um cheque especial que se chama títulos públicos. E toda vez que ele emite título público, ele enche o mercado de moeda. Para a gente resumir, o mercado inchado de moeda gera inflação. Tá. Então 30% da inflação brasileira vem do governo. Por isso a necessidade tanto desses ajustes. Então o Banco Central, a tendência dele é segurar a onda, porque olha, eu não posso cortar mais juros porque eu estou no meu limite técnico. Eu preciso de um ajuste fiscal contínuo, eu preciso da reforma da Previdência, eu preciso da reforma trabalhista para eu poder dar continuidade. A trabalhista mais no sentido de liberar as rédeas da economia, mais a da Previdência no sentido fiscal estrito. Inclusive a trabalhista vai demonstrar força ou não do governo no Congresso. Exatamente. Né? Esse é um ponto importante agora nesse cenário, como adoram falar essa palavra, os economistas adoram, no interregno não tão benigno. No caso, o presidente do Banco Central, o William Goldstein, adora, né? Adora, vai o interregno benigno, e já não é tão benigno. Então, a situação agora é tensa, obviamente, mas o Banco Central ele tem os seus limites. Então, se não houver reformas, o mercado vai começar a projetar juros mais estáveis, e aí, para. Agora, Jason, aqui no Brasil, o Banco Central tem o foco na meta, 4,5% de inflação, exato, certo? A inflação está rodando abaixo de 4%. Se ele olhasse apenas a inflação, queda de juros, não há dúvida. O que você está ponderando aqui é a velocidade com que esses juros vai cair, é isso? Exatamente. Ele vai chegar numa situação em que ele vai ter que parar de cortar os juros para entender se o contexto de inflação é benigno o suficiente para ele continuar. Só que pode ser que ele pare em algum momento esse ano e só volte em algum outro momento, muito próximo da eleição, ou talvez depois da eleição. Para a gente concluir, Jason, você imagina que no comunicado que vai ser divulgado hoje, depois da reunião do Copom, o Banco Central precisa ser explícito sobre a crise política? Ele tem que falar sobre esse assunto? Nós temos uma vantagem muito grande em relação a esse novo Banco Central, que ele tem mudado muito a comunicação. A comunicação tem sido muito mais direta, muito melhor do que em momentos anteriores, e espera-se sim que ele tenha a dizer, porque a crise política nos forçou a cortar Se não, poderia ter cortado mais. Porque, na verdade, a tendência era para um corte de 125. Infelizmente, agora,
Temos que aguardar. Ou, infelizmente não, um corte de 1 já é usado, mas ele poderia ter sido melhor, podia ter dado um incentivo a mais à economia brasileira. Juros brasileiros são simplesmente ridículos. Sem dúvida. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset Management, participou com a gente do bloco de hoje, do Papo de Economista, que volta amanhã com o quadro Cara ou Coroa. Um quadro muito interessante. Eu costumo brincar que aqui a moeda não cai de pé, não. O Jason vai ter que se posicionar se ele concorda com A ou B. Acompanhe amanhã. Um grande abraço e até lá.